Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na TV Santa Maria, o seu canal comunitário Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor. Depois de um intervalo de uma semana, sem estarmos ao vivo, o programa passado foi gravado em função da necessidade de nós fazermos uma edição do programa sobre a Feira do Livro, com a participação do patrono, do jornalista Marcelo Canelas. Nós acabamos gravando o programa que foi ao ar na segunda-feira passada, que aliás foi um ótimo programa pela qualidade dos debatedores. Qualidade dos debatedores que uma vez mais se repete. Só que hoje, como diz o nosso queridíssimo diretor, André Trevisan, com o pessoal da casa. Né? De vez em quando a gente mata a saudade de ter aqueles que são daqui de dentro, né? Para fazer um programa mais coloquial nesse aspecto, não que não vá se fazer um debate talvez até mais contundente do que outros que se faz com convidados ditos de fora. Bueno, para fazer o programa de hoje estão conosco, vou começar pela minha direita, em relação à posição física no estúdio. Temos a presença do jornalista Claudemir Pereira, do advogado Daniel Toneto e do empresário, administrador, competente homem de negócios, Rui Gifone Filho, né? Todos amigos queridos, companheiros circunstancialmente em uma ou outra empreitada na vida. Desses todos, certamente, aquele que está há mais tempo comigo, eu estou há mais tempo com ele nessas empreitadas, é o Claudemir. Né? E temos uma convivência assim, semanal, no mínimo de uma vez, em função da nossa participação. E faz muito tempo, né? Bastante até tempo, demais, talvez. Está na hora de fazer uma DR e tal, né? Mais ou menos. Bom, nós vamos falar hoje sobre, é inevitável que se faça isso, esse é o tema, quer se queira, quer não se queira, que domina os espaços midiáticos todos no país, a delação do povo da JBS, né? E as decorrentes implicações da metade da República, dos pró-homens, do ponto de vista dos cargos que ocupam, não necessariamente a qualificação. Todos envolvidos nesse mar tormentoso, né? Nessa procela medonha que traz coisas muito, muito ruins, muito feias nas suas ondas devastadoras e tal. E eu tenho certeza que todos vocês sentem profundamente isso, independentemente da posição política que cada um tem, porque os reflexos disso são danosos, né, para o país. Ainda que se possa buscar lá no fundo um aspecto positivo, que seria a possibilidade que se tem de alguma forma, passar o país a limpo e fazer, quem sabe, reiniciar do fundo do poço, e na tentativa de que todos saiamos disso e tenhamos um país melhor e mais decente. Começas, Claudemir? Se o senhor quiser. Faça um favor. Fiz uma anotação aqui primeiro, né, tia? Eu não sou vô aqui, o único vô acho que é o Candinho, né? Com muito orgulho. Eu ainda vai demorar, mas quando isso acontecer, eu vou sugerir que o nome se formou seja Procela. Gostei do Procela aí do início. Sério, você falou uma frase aí, uma expressão que está completando 27 anos já. Barbaridade. 27 anos. O Daniel, por exemplo, sequer sonhava em ser... Não, ele já sonhava em ser advogado, mas estava muito longe de estudar para ser advogado. Que é, vamos passar o Brasil a limpo. Isso é conversa de 1990, 91, 92. Vamos botar aí de barato, 25 anos com a queda do Fernando Collor. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse negócio de passar o Brasil a limpo. Não só pela expressão, que é meio surrada, não é isso. Não, eu sou um homem
Useiro e vezeiro no uso de expressões nós, né, Candinho, não tenho talento para criar novas. Então, né? Nós, né, Candinho, porque eu também lembrei de quando é que foi isso aí. Na verdade, nós somos velho, essa que é a questão. Mas, enfim, então, várias vezes, com essa expressão ou outra similar, nós ouvimos ao longo do tempo, né? Eu já me contento apenas com uma solução constitucional, eu já fico feliz. Já está bom, viu? Para ser bem objetivo, eu tenho muito medo das rupturas, porque nós vivemos isso e não é legal. Olha, eu sei que tem gente aí que nunca ficou sequer perto de uma situação como essa, que fica trombeteando. Então, vamos devagar, vamos dar uma olhada nos livros, vamos devagar. Não fiquem defendendo coisas que vocês não conheceram ou não passaram, ou mesmo douradas pelos livros de história. Então, eu já fico feliz de que haja uma solução constitucional. Hoje de manhã, hoje ao meio-dia, para fechar, claro, como esse é um assunto recorrente, em todos os espaços que eu estou, esse assunto vem, né? Pelo que vi, o Rui pelo menos ouviu parcialmente. Nós temos aqui um advogado e professor que pode nos ilustrar melhor, mas nós temos algumas soluções constitucionais bem óbvias, a partir do momento em que houver uma saída do presidente da República. São 3 as possibilidades para ele sair, no limite da Constituição: a renúncia, a perda do mandato por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que também está dentro do limite da lei, e o impeachment, o processo de impeachment. Desses aí, dei aí pela ordem de demora, né? A renúncia mais rápida, depois tem mesmo com recursos no Supremo, pela circunstância, com certeza o Supremo julgaria rápido, né? E o impeachment, que é a de todas a mais demorada, demoraria pelo menos 6, 8 meses. Bom, aí nós temos a solução dentro do limite da Constituição, mas tem outra. Está tramitando, se não me engano, é na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda constitucional que antecipa eleições diretas. Não sei exatamente o que diz a proposta, para ser bem franco, eu não sei se é só para presidente da República, se é geral, se fixa a data, eu não sei, não tenho informação. Mas como tem uma emenda tramitando, ela pode, obviamente, ser emendada, modificada ao longo do processo legislativo. Então, na verdade, Daniel e Rui, nós temos 4. Agora, qual a que me interessa mais, eu não sei, viu? Eu já estou numa assim, que desde que seja cumprida a Constituição, eu já estou faceiro. Acho que dá para começar. Daniel, eu já vou antecipar. Não gosto dessa 4ª alternativa. Não, eu estou dizendo que ela existe, eu também não gosto tenho dessa possibilidade. Daniel. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos os telespectadores. Todos saibam da gratidão que eu tenho com a TV Santa Maria. Acompanhei essa emissora desde os seus primórdios. Do meu amigo Candinho, amigo dele. Eu me recordo do meu primeiro livro, quando eu lancei, eu tinha 22, 23 anos. E quem apresentou ele foi o Candinho. O meu segundo livro eu lancei em 2007, quem apresentou foi um grande amigo meu também, chamado Claudemir Pereira. E nós nem cobramos, né? Nem cobramos nada. Não, tu cobrou. Cobrei? Puxa vida. Não cobrou. Se não cobrei, ele ia ter cobrado. Eu acho, Rui, que ninguém deve tanta gratidão para o Claudemir como eu. Quem começou a minha carreira, quem me representava na época era o Claudemir e foi muito bom para mim. Tanto é que ele deixou de trabalhar no meu escritório fazem 10 anos e todo final do ano eu vou te levar um presente. Então, fez um trabalho extraordinário. E quem não conhece o trabalho dele, eu posso afirmar que é um trabalho extremamente competente. Deixa o Daniel continuar, viu? Não para. E na época ele não era tão brigão, depois que ele ficou... Sou da paz. Não, ele era da paz. Sou da paz. Os caras, é fácil o mito. O Claudemir nunca esteve tão light como atualmente. Exatamente. Eu também acho. Então, sou da paz. Não tem graça. E nem é a junta médica, viu? O meu amigo Rui faz um trabalho extraordinário, todo mundo que é empresário, todo mundo que é competente conhece o Rui. Mas o que me assusta, Candinho... Empresário e ruralista. Isso, tem uma atividade rural consistente. Mas o
que me assusta muito e as pessoas pouco, até por esse turbilhão não vem falando, é a situação do Brasil para outros países. Eu tive 20 dias na Europa por causa do meu doutorado, em fevereiro, e daqui dentro de 50 dias eu retorno. E falando com as pessoas que moram lá, com colegas, é surpreendente a visão negativa que eles têm do Brasil. É impressionante. E não é também é de entender essas pessoas, a visão que se tem de tudo do Brasil. O que se vê do Brasil é que o Brasil passa por uma epidemia, e essa epidemia se chama corrupção. Uma delação premiada que causa um prejuízo num dia de 200 bilhões. Não estou falando de 200 milhões, eu estou falando de 200 bilhões. E, surpreendentemente, essa notícia ela é vinculada por um repórter de um site da Notícias, que sai mais ou menos 7, 8 horas da noite. Não sai essa notícia através do STF, do Judiciário, enfim, sai através de um repórter que não sei como esse sigilo foi quebrado. E o outro dia o que se vê são 200 bilhões de prejuízos no Brasil. Então, essa interferência judicial, esse vazamento de notícias, essa revolta com a delação, e é de se entender, de um lado, um país que tentava crescer é arrebentado por causa de dois empresários que fazem uma delação que, particularmente, eu já participei de algumas colaborações premiadas como advogado, e uma delação como essa eu nunca vi. Mas a maneira que ela foi... Não a maneira que ela foi feita, mas principalmente a maneira que ela foi divulgada e os efeitos negativos para o Brasil, seja no nosso mercado nacional, seja para toda a nossa imagem internacional, é um absurdo e, mais uma vez, ela surpreende os estrangeiros, causando aqui no Brasil uma visão péssima, uma visão horrorosa. Muito bem. Rui. Eu sigo mais ou menos a linha do Daniel, no sentido de que os prejuízos foram imensuráveis na semana passada. Nós vimos num momento, numa certa estabilidade, com possibilidades de se ter no segundo semestre já um pequeno crescimento no nosso PIB. E realmente a semana passada parou o Brasil, parou o Congresso, parou o Senado, pararam as empresas, pararam as pessoas em função de uma notícia realmente triste. Não vamos nem entrar no mérito, que eu acho que o mais indicado para avaliar isso é o Daniel. A gente, pela parte jurídica e pelas implicações que teve, mas o prejuízo que se trouxe ao Brasil, isso aí foi imensurável, é lamentável. Realmente, eu acredito que o presidente facilitou a coisa, mas mesmo assim é um jogo com cartas marcadas que nós não sabemos que jogo é e que cartas são. Eu estou muito preocupado, inclusive porque o Claudemir nos apresenta 3 opções. A primeira, ele já disse que não vai fazer. Eu estou torcendo pela segunda, não nego para vocês. Gostaria muito que o TSE impugnasse a chapa Dilma Temer, que eu acho que seria uma saída menos complicada do processo, que nós tivéssemos uma eleição indireta até uma nova eleição normal constitucional. Independente de qual for as 3, qual for a opção escolhida de uma das 3, eu também acho que a mais viável é a do TSE, mas eu não descarto, eu acho que o problema do Michel Temer é que ele não tem ainda uma garantia mínima de que ele não vai para a cadeia. Sim. Porque quando ele tiver isso, ele renuncia. Mas independente acho disso... que não. Mas enfim, independente disso, qualquer que seja o desfecho dentre estes 3, a eleição é indireta e, inclusive, há boa chance de eu e tu compormos uma chapa, né? Nós resolvemos a Nós resolvemos o problema. Só para como informação. É que realmente... Qualquer que seja o desfecho dentre essas 3, porque o único desfecho que é inadmissível é a permanência do Temer até o final do mandato. Eu acho muito difícil imaginar isso no horizonte. Acho que não tem como. Ele perdeu a credibilidade. Agora, concordando com isso, das alternativas postas,
que não seja aquela que o Candinho não gosta, e eu não tenho opinião formada ainda, por incrível que pareça, Não. a eleição é indireta até o complemento do mandato. Só como informação. E acho que isso é importante. Até porque o Temer ele não tem condições de continuar. Ele já começou errando na escolha dos seus ministros. Ele pegou vários ministros que estavam... Eu sei que a discussão é complicada, eu não sei qual é que é, eu não sei qual é que é Mas na realidade a questão da delação, a proposta do programa é bem aberta, como sempre, Sim. né? Quer dizer, a delação e como consequência a instabilidade política agravada, porque instabilidade política nós já tínhamos. Né? Já tínhamos. O Temer, eu não quero entrar em considerações não quero entrar em considerações acerca do impeachment da Dilma. Deixamos lá. Não, mas é fundamental o que eu vou dizer. O Temer foi ungido presidente da República, não importa as circunstâncias, para entregar 3 coisas. 3. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária e, se possível, a Petrobras. Entregar, né, para o capital internacional. É a minha visão. É a minha visão. Bom, não acredito que ele consiga entregar uma sequer dessas aí, agora. Então, o que está se buscando em quem o derrubou, em quem o ungiu, é uma alternativa capaz de garantir minimamente o que foi acordado para a entrega. Mas isso aí é só uma opinião que fica assim, vagando, deixa assim. É a minha opinião. Daniel está Está muito quietinho. Está muito surumbático. Ele está taciturno. pensando. Sabe, Candinho? Meditabundo. Meditabundo. Não temos essa intimidade com o Daniel para dizer algumas palavras. Tem sim, tem. Meu amigo há 15 anos tem mais que... Eu tive em Brasília esse ano algumas vezes. Tive, logicamente, como advogado. É outra coisa que nos une. O Márcio é Rivera. A nossa viagem internacional, a cada 2 anos agora, é Rivera. Rivera. Ou então quando tem alguém doente, como foi o caso meu aí, que eu tive que ir por uma contingente familiar, tive que levar. De motorista, inclusive. Logicamente, eu tive lá como advogado. Não tenho vinculação política nenhuma e nem pretendo ter. Mas o que se vê em Brasília é um ambiente, é até difícil de descrever com palavras, mas é um ambiente de pessoas extremamente desconfiadas. É um lugar que não anda nada, que parece que está tudo parado. Isso que eu tive algumas vezes esse ano, antes dessa notícia de quinta-feira, da delação dessa família Batista. E é difícil em um país ir para frente com aquele clima. As pessoas elas estão se preocupando muito mais em se defender do que fazer alguma coisa pelo país. Eu vejo uma capital totalmente contaminada pela corrupção. E, infelizmente, o país anda se Brasília fizer alguma coisa, boa parte, e não se faz absolutamente nada. A legislação totalmente atrasada. Quando você fala de algumas leis brasileiras em países de primeiro mundo, num primeiro momento, as pessoas acham que nós estamos brincando. Mas a nossa legislação e os nossos políticos são demasiadamente atrasados. E é inviável, e eu sou totalmente contra isso, que pessoas que não tenham o mínimo grau de discernimento em administração, em legislação, em contabilidade, estejam lá legislando. Particularmente, deveria-se ter, não digo uma prova, algo para as pessoas poderem se candidatar. Eu me recordo anos atrás, o que eu estou falando não é brincadeira. Teve um vereador de uma cidade vizinha, numa cidade pequena, que ele me procurou, isso mais ou menos 10 anos atrás, porque teve um crime terrível na região, ele me procurou para dar um parecer sobre uma lei municipal sobre a pena de morte. Pelo amor de Deus. No primeiro momento eu achei que ele estava brincando, ele não tinha nem... É como revogar a lei da gravidade, né? É mais ou menos isso, ele não tinha acho que 4ª, 5ª série, então é inconcebível que pessoas venham fazer leis, é inconcebível que políticos que trabalham com bilhões, trabalham com saúde, trabalham com orçamento público, sejam semi-analfabetos. Então isso, não somente a lei da ficha limpa, que foi alterada, eu acredito que foi uma boa mudança, mas para as pessoas que vão lidar com o nosso dinheiro, que vão lidar com gestão pública, com saúde, com estradas, enfim, eles deveriam ter um mínimo de conhecimento e um mínimo também de pudor. Eu acho assim que isso tudo é resultado, o país que temos é resultado da falta de educação que temos. Inclusive, o texto
do meu artigo para o Diário de Santa Maria, que vai sair na outra segunda-feira, na outra terça-feira, não amanhã. Que agora o Diário alternou os articulistas, passamos todos a colaborar quinzenalmente, inclusive tem novos articulistas como o meu amigo o Egifone, que eu acho que escreverá, não é na terça? Inclusive? Na quarta. Um dia depois de ti. Mas o título é mais ou menos, não lembro exatamente, até já mandei para o jornal, porque não tinha tomado conhecimento da informação de que já nessa terça não seria eu. Fui ler hoje, quando a Fábio me mandou, tu não leste meu e-mail e tal, mas já está lá. Mas assim, da educação que não temos, nasce o país que temos, né? Essas coisas, essa corrupção a que tu referiste, Daniel, eu acho assim que ela é pandemia, né? Ela assambarca a sociedade como um todo. E as coisas começam a partir do momento em que se aceita como sendo naturais as pequenas transgressões, a falta de compromisso com o que é público, né? A falta de respeito pelo outro, a incapacidade de dialogar. Essas coisas todas geram um caldo de cultura que resulta nisso que nós temos. A gente, o Claudemir sabe, acho que também pensa mais ou menos como eu em relação a isso, os nossos legisladores são reflexos da sociedade que nós temos. Eles representam a média da sociedade brasileira. A corrupção existe desde que chegou o primeiro português aqui. Claro que ela foi se assenhoreando de tudo e adquiriu uma proporção tamanha que as pessoas passaram a achar que é absolutamente normal um empresário corromper um servidor público e pagar e receber para ter este ou aquele benefício, quando não pode ser assim. E quando eu falei em passar a limpo o país no início, né, recebi com bom grado, puxão de orelha, eu me refiro a essa situação de nós realmente, quem sabe, a partir desse monturo, emergirmos num país mais limpo, mais decente. Não sei se é possível. Eu sempre fui um otimista, sempre brinquei, eu sou otimista de carteirinha, daquele juramentado militante praticante, como diria o coronel Dorico Paraguaçu, mas eu estou perdendo a esperança gradativamente. E eu tenho certeza de que, pelo menos no prazo que eu almejava a gente poder ter um país decente, nós não vamos tê-lo. Tu sabe que eu digo que eu... Diga, professor. Eu tenho um adolescente em casa. Eu acho que o único que tem adolescente em casa. O Rui talvez tenha percebido. 17. Pois é, vai chegar a 15. Impressionante com essas crianças, fico velho, é um problema. Mas enfim, tu vai chegar lá, calma, a tua hora chegará, né? E eu estava ontem o menino postou um negócio do Facebook que era o oposto daquilo que ele pensava estar colocando. E como eu sei que ele fez aquilo talvez até para agradar menos a mim, mas a mais a mãe dele, né? E que militante na minha casa não sou eu, né? Estou longe disso, muito longe. E eu disse para ele, Pedro, acho que essa figura está fazendo é outra coisa, não é isso que tu está imaginando. Ele disse, E aí ele foi lá e Deus tirou a postagem dele lá, uma coisa lá que ele tinha como é que chama? Compartilhado. O que eu quero dizer com isso? É que o interesse... Como é o nome da tua Mariana. O interesse da Mariana e o interesse do Pedro, eu nem conheço a Mariana, mas eu tenho certeza absoluta, passa bem longe das nossas preocupações, passa bem longe. O que não quer dizer que ela e ele sejam desconectados, muito pelo contrário. Apenas que eles não acham isso tão importante como a gente acha. Ele está lá preocupado com a música, mas aí tu ouve ele fazer, no meu caso, né? Falando por mim, eu vejo ele fazendo as rimas dele lá, que é do rap, do não sei o que lá, as rimas dele com muito sentido e com grande alcance. Eu disse, puxa vida, e a gente fica dizendo, não, eles é que estão certos. A nação na mão dele e da Mariana pode estar certo.
vai estar muito melhor do que na nossa. Por isso, o Candinho, embora eles não se interessem por essa política que nós nos interessamos eventualmente, eles estão interessados sim nas coisas do mundo e o mundo vai ser melhor nas mãos deles. Tu tem neta, nenê, vai ser muito melhor. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho dúvida, eu tenho muita esperança. E olha, eles não estão nem aí porque nós estamos conversando. Não concordo de todo contigo. Que bom. Bom que temos uma discordância. Que bom, né? Eu tenho uma discordância. discordância com o Daniel, mas como eu não estou afim de brigar hoje, eu não vou brigar. Hoje você não vai brigar. Não, não vou brigar. Mas tem uma ali dele que eu achei, assim, meu Deus do céu. Eu tenho uma... Ele é contra o Tiririca. Não aceito isso, mas não vou discutir com ele. Tiririca é um símbolo. Eu sei, só que... Viu? Eles querem brigar comigo, mas não vai adiantar, porque eu não vou brigar. O Tiririca mentiu na campanha, e mentiu feio. Sim. Porque o slogan dele era: vote no Tiririca, por pior do que tá, não fica. Ficou. Vamos brincar, mas eu preciso comentar sobre a educação que o Candinho fala. Eu acredito em educação há muito tempo, Candinho. E eu venho brigando há muito tempo que não se está investindo de maneira correta em educação. Que esses governos que nos últimos anos compraram vagas em universidade mantiveram os analfabetos funcionais. O papel do Estado seria investir na educação fundamental. E aí é que está o furo da coisa. Porque hoje o estudante, de uma maneira geral, não sabe ler um texto, não sabe nem escrever. Ele quer escrever uma coisa e bota outra, porque ele não teve instrução, que é isso que nós buscamos. Eu defendo que o segundo grau tem que ter qualidade. O dia que nós tivermos um segundo grau de qualidade, um fundamental de qualidade, não vai haver esse reflexo. Um primário bem feito, né? Um primário, primário bem feito. Não vai ter esse voto perdido dos caras que vêm aqui num populismo maluco de todas as linhas, não me interessa se é a direita ou se é a esquerda. Nós precisamos mudar essa realidade. E só vai se mudar isso investindo na educação. E investindo na educação nós levamos de 20 a 30 anos para mudar. É a próxima geração que vai mudar. Então eu fico preocupado com isso. Mas eu acho que a Mariana é bem qualificada e o Pedro é bem qualificado graças a nosso esforço. Mas em casa é diferente. Mas porque, inclusive, essa questão eu vejo não só do ponto de vista... Inclusive fiquei bravo com ele hoje. Da educação formal, da instrução, mas da educação de uma forma mais abrangente, que a família está completamente omissa, de um modo geral, em relação a essas questões. Nós precisamos fazer um rapidíssimo intervalo e depois nós retornamos. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cartão Unimed Card, voltou ainda melhor. Para debater as consequências da delação do povo da JBS, especialmente em relação ao agravamento da instabilidade política no país, nós estamos
com a participação brilhante, como só ia acontecer, de Claudemir Pereira, Daniel Toneto e Rui Gifone. No final do primeiro bloco, chegou a haver a possibilidade de que nós tivéssemos um pequeno embate, que os ânimos não se altercassem, mas que, né, se estabelecesse algum tipo de debate para não ficar coisa muito monótona. E parece-me que o Rui está querendo provocar. Ele é louco para provocar. Ele quer briga. Tá? Eu gosto. Mas eu posso te garantir, Rui, que eu saí de casa... Primeiro eu tenho saído de casa, assim, ultimamente, sempre, né? Mas hoje, particularmente... Não, 7h30 da noite, encontrar os amigos, vou lá para brigar, de jeito. Nem estou falando do trabalho que ainda me espera. Estou falando, não, aconteceu normal, eu não vou brigar. Então eu não vou brigar por causa do Tiririca, não vou brigar por causa do primário bem feito, não vou brigar por nada. Eu vou concordar. O que nós vamos fazer? Não sei porque me convidaram. Também não sei porque me convidaram. Tu quer ver uma convidada por causa do Vamos tentar achar alguma coisa para provocar. Convidaram o Claudemir. Claudemir Foi convidado em homenagem ao passado dele e tal. Que o JBS não ganhou dinheiro suficiente com essa delação? Acho. Esses caras. Só o que ele ganhou. Só quem ganhou foi ele. Mas acho também que ele tinha um Daniel muito bom. Só o que ele ganhou com a compra de dólar. Dólar é uma loucura, é um absurdo. Claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui. Ele atrasou. Estou fazendo uma brincadeira. Quando eu digo um Daniel muito bom, é uma assessoria jurídica muito boa, porque ele descobriu. O esperto era o Odebrecht, né? Vai ficar na cadeia 2 anos pelo menos. Né? Já ele, que é bronco lá de Goiás, está nos Estados Unidos. O Odebrecht é fichinha. É amador. Amador. Como é que é? Como se dizia até há pouco tempo, mirim, né, cara? Mirim. Agora, isso é uma coisa interessante. E aí eu vou louvar a categoria do Daniel, como se precisasse, mas eu vou fazer uma porque tá certo, ele tem o dom da esperteza natural, vamos dizer assim. O cara que é negociante lá no interior de Goiás, podia ser ali de Baliza, podia ser ali de Dilermando de Gato, podia ser de qualquer lugar, ou de São Cepé, né? Ou daqui mesmo, lá da Grota. Sujeito que nós conhecemos vários, que tem aquela capacidade de, mesmo sem a instrução, de fazer bons negócios, de crescer na vida. Nós temos exemplos aqui em Santa Maria, não vamos nem citar nomes, mas nós conhecemos pessoas íntegras que ficaram ricas, né, com o seu trabalho e a sua capacidade negocial. Bom, isso então, o Joesley, que eu acho que é o cabeça, e o outro, eu esqueci até o nome, né? O Joesley é o homem que foi falar com o Michel, né? Enfim, eles têm, mas a par disso, eles têm um arcabouço, uma estrutura profissional em torno deles, não é atrás, é em torno deles, capaz de aconselhá-los a tomar as melhores atitudes do ponto de vista econômico, financeiro e legal. Tanto que eles se aproveitaram de uma circunstância da lei, eles não estão fazendo nada, veja bem. Eu sei que tem muita gente pé da vida, nós inclusive, os caras fizeram tanta sacanagem e não vão sair muito bem, não vão pegar um dia de cadeia. Eles, quem entende leis aqui é o Daniel, mas a gente como estuda e acompanha, eles descobriram o seguinte, vou tentar, qual é a minha câmera? Eu nem queria falar para ela, vou tentar explicar o seguinte, pelo que eu entendi. Eles hoje têm 80% dos negócios deles no exterior. 80% do faturamento não é do Brasil, é do exterior. Então eles precisam estar bem, de preferência liberados, né, podendo andar e caminhar com passaporte e tal, lá fora. Para que eles pudessem fazer o acordo que eles já fizeram nos Estados Unidos, que lá é muito... Nós estamos achando aqui, a benesse aqui, lá é muito mais. Ele está entregando não sei o que para manter muito mais nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil é fichinha, esses 200 milhões aí que eles vão pagar, 200 milhões? 220 milhões? Troquinho. É troquinho. Lá eles vão pagar muito mais. Mas só que lá eles têm 80% dos seus negócios a partir dos Estados Unidos. Eles têm frigorífico nos Estados Unidos. Não é aqui em São Gabriel, não é aqui em São Cepé, não é aqui em Lavras do Sul, não sei mais onde é que tu vende teus bois, ali, por ali. Não é aqui. Eles têm lá.
Então, o seu Joesley, o seu... Como é o nome do outro teu amigo? O Wesley que é o principal, né? Eu sei. O Joesley? O Wesley, foi o que foi lá. Né? Que seja. Ou foi o Wesley? É um deles. Qualquer deles. São a cara de outro. Tá na mesma. Tudo é JBS. Eles, eu não sei se não tem mais parente que deve estar aproveitando a live, cara. Mas são caras que trabalham, viu? São caras que trabalham. Self-made men brasileiros. Saídos do interior de Goiás. E vocês, em vez de aplaudir os caras, vocês estão aqui querendo... Bom, deixa pra lá. Não, ele não quer provocar, né, Daniel? Porque é o seguinte, aqui ó, os bundinhas, tipo Odebrecht, levaram do Coroca lá de baliza. Esse tem que aplaudir. Wesley, cara, é o fundamental. Mas, cara, tu que é empresário... Não reage a essa provocação. O cara recebeu bilhões do BNDES com juros que... ínfimos, vergonhosos. Pai para Aí que tá a diferença. Os mesmos, e talvez até um pouco menos, mas não isso é irrelevante para a discussão, do que o Odebrecht. Os mesmos. Só que um é esperto e o outro é bundinha, né? Agora tá lá. Numa cela que só tem aquele negócio de fazer cocô no chão, né? Não é assim? Tu que conhece cadeia? Não conhece? Não, agora o cara tá... Não, vai ter contato. Não. Na verdade, o Odebrecht está numa cela... Eu estou fazendo uma comparação para que as pessoas entendam. Uma coisa é uma cela individual e tal. E outra coisa, que não sei se tem no Brasil, tem cela individual. Mas olha, só para o Odebrecht mesmo. E ainda assim, os caras sofrem, gente. Cara, e daí? Daí o outro tá livre nos Estados Unidos. Eu sou Joesley! Eu já escolhi o meu lado. Eu sou do Joesley. Vocês queriam ver briga? Tá aí. Fica com o Odebrecht preso. Não. Eu fico com o Joesley nos States. Nós perdemos Ô, telespectador, por favor, isso aqui é só uma caricatura. Daqui a pouco vocês vão levar tudo a sério. Muito a sério, eu não saio da rua. Nós perdemos uma grande oportunidade de desenvolvimento para o Brasil. E hoje, o que o Daniel falou, uma grande verdade, a nossa imagem lá fora está muito complicada. Então, eu acho que precisamos mudar isso. O que o Candinho falou, passar limpo o Brasil, ou agora a gente vai endireitar ou vai ficar complicado. Eu já ouvi isso há 25 anos. Eu também. Eu ainda tenho esperança. E só criamos Joesleis e Norbertos. É uma vergonha, né, gente? Mas é a verdade. Agora, claro, eu estou fazendo uma caricatura, estou brincando em cima disso aí. Até porque, tu vê, nada contra o setor primário. Tudo a gente tem que tomar cuidado, né? Nada contra o agronegócio, que é uma coisa importante, fundamental até. Está mantendo a balança Eu acho que isso é um exagero, mas é importante. Fundamental. Eu reconheço isso. Infelizmente é tão importante assim. Não deveria. Porque deveria, na realidade, ele passar o produto já aí nós chegamos elaborado, com valor agregado. Tu vê, do ponto de vista econômico, esquece falcatrua, esquece BNDES, esquece troco privilegiado, esquece tudo isso aí. Do ponto de vista da economia, o trabalho, agora vamos dizer, o trabalho do Odebrecht, ele tem muito mais relevância, porque a natureza do negócio dos Odebrecht, que vai, as pessoas acham que é só estrada, não. Eles têm metalurgia e tem também na área química, tem na área de transformação, tem uma série de coisas. O negócio deles, do ponto de vista estrutural, é muito mais importante do que o Friboi, que trabalha com a transformação, trabalha com um negócio que depende de safra, depende de um monte de coisa, né? Muito bem. Proteína de origem animal. Isso, para simplificar, né? Então, é muito mais importante do ponto de vista estrutural a atividade dos Odebrecht, que mexe com química, com metalurgia, com siderurgia e estradas, né? Do que o outro lá que só faz uma coisa, que é transformar boi em dinheiro. Que é importante, mas
que não é exatamente estrutural. Eu não sei se me fiz entender, porque isso aqui não é uma coisa de economia, mas eu imagino que as pessoas possam entender. Gera muito mais riqueza no longo prazo o negócio do Odebrecht do que o do Juez. Poderia gerar, eu acho, sim. melhor. Do ponto de vista, então, do Brasil, agora que é o que nós estamos falando, o negócio da JBS é ínfimo. Sim. E aí ele vai se safar. Já se safou. E ainda por cima vai levar junto um presidente da República. Olha que biografia, né? Que biografia! Daqui 20 anos, inclusive eu vou até mandar o meu e-mail, vá que eles me contratem. Eu quero fazer a biografia do Juez Ney, porque daqui 20 anos, vamos dizer assim, o homem que derrubou um presidente está numa praia na Califórnia. Na Califórnia. Não, o cara não está em New York City, sei está na lá. Quinta Avenida, lá num Onde apartamentozinho miserável de 900 metros quadrados na Quinta Avenida. Eu li, a gente tem que rir, né? Porque não, vamos pelo menos rir um pouquinho. Alguém escreveu o valor de uma diária de um hotel na Europa, acho que em Paris. Quem sabe bem disso é o Dr. Daniel Toneto. 15 mil reais. Solteirinho, tá? Se for casal, já muda, já dobra. Mas 15 mil contos por uma noite. Não é barato. Que pariu. Paris já não é a mesma. Não dá pra... Puxa, esqueci. Deve ser um pardieiro isso, né? Isso aí é um hotelzinho de quinta. Esqueci que o programa não era meu e disse um palavrão. Desculpa, isso não Isso percebe. é um hotelzinho de quinta categoria. Tá bem. Já o outro lá tá com o cocô no chão, né? Vamos voltar para vaca fria. O Daniel tá quietinho. O Daniel tá quieto. Não, o Daniel tá eu tô querendo elaborando. Ele tá aqui com o povo, né? Não. Ele tá com o povo aqui, o povo tá... Que povo? Eu, né? Mas da onde? Eu sou. Qual é o cara que vem pro programa de televisão e fala de cocô no chão? Só um tiririca mesmo. E a solução? Eu concordo com o Rui 100%, plenamente. Só Você o Brasil... foi uma amizade de 15 anos. 15 anos. Esse ano não tem presente no fim do ano, maluco. Por isso que eu discordava dele. Eu concordo com o Rui quando ele fala que o Brasil só vai ter solução se investir em educação. Não tem onde sair, né? Mas agora, esses tempos eu vi um contra-cheque, estava vinculado em muitas páginas da internet, um sujeito que tirava xerox em Brasília ganhando 23, 24 mil reais e um professor primário que ganha 2, 3 mil reais. Mas, Daniel, desculpa. Aí Isso não. é exceção, gente. Não, agora, claro que existe isso. Tem Não, ascensorista. tu quer dizer que exceção, um professor O ganha cara- 2, 3 não, mil, não, todo mundo ganha 15. Exceção o ascensorista lá, que tem também claro. no Congresso, na própria Assembleia Legislativa, não precisa sair do Estado. Tem gente ganhando perto do teto Não, mas eu acho constitucional. que o importante não é eventualmente um É o assessorista problema ganhar do 18. professor. O problema é o professor ganhar a miséria que ganha, né? Aqui, cara? ó, eu tenho uma irmã policial e... Policial. Agora já arregalou os olhos do... Tá calçado, né, cara? Tô bem. Mas ela gosta de correr atrás do ladrão lá na zona metropolitana, não é aqui perto. E tenho 2 irmãs policiais. E tem uma... mas os policiais estão bem. Agora eles vão matar, né? Eles ganham bem, eles estão ganhando bem. Estão ganhando muito mais que o professor. Os policiais. Para ver quanto ganha o professor. E eu tenho uma irmã professora. 40 e tantas horas, mais não sei o quê. E ela nunca consegue receber em DIRT. Então... Ele viu o Claudemiro no júri. Eu era bom. O professor Luiz Felipe Lenz e o professor Walter Jobim não me deixam mentir sozinho. Eu não ia perder fácil. Eu ia perder, mas ia perder bravejando. Mas ia brigar, igual. Ia brigar peleando. Ia ter pouca munição, mas não ia me... quero dizer o seguinte, são esse que ganha 23 mil para não sei o que papel, ele é exceção. Não é muita exceção. É que como é exceção? Não é muita exceção. Brasília é a ilha da fantasia. Tem garçom ganhando Não, Brasília é a ilha não da está indo fantasia. muito a Brasília. Tem que ficar É a mais ilha por da aqui. fantasia. Tem que ficar mais aqui no chão.
na terra Mas normal. o que eu queria dizer é que um professor ganhando... Um professor tem que ser valorizado. Um país que não tem educação é um país que não tem futuro. É o que está acontecendo com o nosso presente hoje. É irreconhecível a desvalorização do professor. E com a falta na educação, reflete aonde? Reflete na saúde, reflete na cultura, reflete no crime. O Brasil hoje, se fosse cumprir os mandatos de prisão, teria mais de 1 milhão de prisioneiros. Quando o Claudemir fala que eu conheço cadeia, eu me recordo, 10 anos atrás, quando eu fiz um mestrado, eu pesquisei 200 presos, um se ressocializou, porque não tem, um dos fatores era não ter educação. Então, um país que não invista em educação, um país também que não invista em segurança pública, é um país que não tem futuro. E hoje, eu me recordo, na década de 80, os intelectuais da época diziam o seguinte: se não investissem em colégios, hoje estaríamos construindo presídios. E o Brasil, se construir 200, 300 presídios hoje, não dá conta. E eu vou mais longe. Se hoje não se construir colégios, se hoje não se investir em educação, daqui a 20, 30 anos a situação vai piorar. Eu vejo o reflexo da nossa sociedade hoje. Eu me lembro a última entrevista do escritor Humberto Eco. Todo mundo deveria ver. Ele fala que a rede social, o idiota, a pessoa sem cultura que jamais seria lida, ouvida, hoje ela tem a rede social. E se tu pegar o Facebook, tem pessoas que colocam homem sem H, que colocam, onde tem 2 S, coloca o Z. Que sociedade é essa? E Mas onde não se tem... muito gente boa escreveu horrível com um R só e O. Não tem como. Então, onde não se tem cultura, onde não se tem educação, sem dúvida alguma, o país não vai ter futuro algum. Mas eu pergunto para vossas excelências, se nós tivéssemos um processo de educação que realmente contemplasse as nossas expectativas e necessidades, como é que ficariam as manipulações dos cordéis? Como é que ficariam? Eu tenho um amigo, nós temos um amigo que eu até não quis, eu não vou cobrar por ele publicamente, não vou cobrar publicamente. Mas nem dizer o nome dele? Não, só fora do ar, eu acho que... Porque mas aqui ninguém assiste eu humilharia, é um querido amigo nosso, que nós todos gostamos. E que ele dizia num programa que nós participávamos juntos, que ele não colocaria o filho dele, ou os filhos dele, em escola privada. Que ele apostava no ensino público. E mais, dizia até o nome da escola onde o filho iria estudar, porque é perto da casa dele e tal. Teu vizinho. E aí eu fui numa ocasião social, que eu fui convidado na casa dele, tinha um monte de gente. Recentemente? Isso, recentemente. Não veio o caso, o público não vai saber, tu já sabe quem é. Sei. E aí eu perguntei pro menino, por ser muito esperto, um queridão. E educadíssimo. Isto, mas não tem tanto, que me chamou de velho porque eu uso chapéu. Né? Mas enfim, eu perguntei, e daí? Onde é que tu estuda? Eu estudo no Santana. Sabe que por muito pouco eu não cobrei. Não, deixa assim, não vou cobrar porque tem coisas que a gente diz, a gente fala, nada contra o ensino público, a escola pública, inclusive ali perto da casa desse. Mas é que quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente quer sempre o melhor. E eu estou falando de Santana porque é onde estudou. Eu até escapei de uma e entrei em outra, né? Estou há 20 e tantos anos vinculado ao Santana. E esse processo de deterioração do ensino público mas nós todos já vem aqui, de longe. Quer dizer, nós todos não sei, mas eu e o Candinho tenho certeza. Escola pública a vida inteira, né, cara? Escola pública a vida inteira. Eu também. Maria Rocha, Bilac, Maria Rocha, Simone. Então não fosse tão feliz como poderia ter sido, não estudasse no Maneco. Né? Não, eu acho. Essas rivalidades. Ainda bem que eu terminei. Eu comecei no Mantovani e terminei no Emílio Zunheda. Nenhum em Santa Maria. Tu te lembra das brigas da banda? A nossa era melhor, disparada. A do Maria Rocha era um filhotinho e tal. Nós aliás, nem contava. A nossa briga era com a banda Marcel e Irmão Leão. Era Maneco e Irmão Leão. Maria Nem Rocha. brigava com isso, Maria Rocha. Não, Maria Rocha era filhote, né? Isso briga era filhote. Maria Rocha era filhote. Agora, brigar por Manda Marcel também é o fim do... Tá, mas o que vai acontecer, Daniel? Não tenho a menor ideia, mas o Daniel vai... O nosso oráculo. O Daniel Nosso agora vai oráculo. dar perspectiva. O que vai acontecer, O que eu Daniel? vejo, Rui,
É interessante, quais são, o Claudemir já colocou as alternativas possíveis, pelo menos as desejáveis, do ponto de vista do ponto de vista da sem lei, ruptura. do ponto de vista da lei, da Que é Constituição. uma coisa que eu nem cogito. Quer dizer, cogitar de ruptura institucional agora é um negócio não dá, extremamente desagradável. Fim dos tempos, né? Tá Coisa africana. Mas assim, como é que tu vês isso, que Daniel? eu vejo, assim, a partir da tua experiência em Brasília, na tua circulação pelos corredores do poder. Colaboração premiada, eu longe da política. Até uma vez o Claudemir colocou uma foto dizendo que eu ia me candidatar, o que eu levei de xingada. Você lembra, né? Que eu levei de xingada aquela semana e eu nunca pensei. Não foi de propósito, vou me vingar, cara. Mas enfim, a colaboração premiada pela Lei dos Crimes Organizados, associação criminosa, o que acontece? Agora tu vem num país que não tem uma cultura. É possível o perdão judicial. Antigamente poderia ter 2/3 da pena abatida, hoje é do perdão judicial. O que significa isso? A pessoa tem uma corrupção de 200, 300, 400, 500, 600 milhões, até mais, ela faz uma colaboração premiada com o Ministério Público, é homologada pelo juiz e acontece o perdão judicial. Devolve um pouco do dinheiro. Só que isso origina dezenas e dezenas de outros processos. Pelo que eu vi, Claudemir, tu que é um homem que entende de política, mas sendo salvo melhor juízo, a JBS diz que financiou mais de 1.800 políticos. 1829 eleitos. Eleitos, né? Que coisa, que bancada, hein? Sonho da nossa vida, ter 1829 nos obedecendo. Juridicamente, eu vejo que vai ter muitos e muitos processos. Não, mas peraí. Isso é uma coisa importante, precisa ser colocada. A JBS financiou muitos desses aí legalmente, né? Legalmente. Ações regulares. Quando eu digo legalmente o Claudemir, vamos para não pegar ninguém mais. O Claudemir é candidato a deputado. Por que ele... Bom, aí sim que ele tem interesse inteiro. Aí é a questão do financiamento de campanha, né? Isso aí é o vício de origem do financiamento de campanha privado. Mas não é isso. Eu sou candidato do partido da água, do PA. Aí vem o Wesley Safadão, e diz assim: Claudemir, eu vou te dar 200 mil reais. O cara faz a transferência, paga lá e tá ok, tem o recibo direitinho. Isso é uma coisa. Claro que depois, se eu me eleger, ele vai dizer: pô, Claudemir, te dei 200 conto. Mas isso é um vício de origem, isso está na lei, é legal. Agora, o que não pode ser, Claudemir, o Rui, que é meu tesoureiro, vai passar aí e vai distribuir. Nós temos aí 1 milhão de reais, nós vamos deixar 200 mil para ti, 200 mil para o Daniel, 200 mil para o Candinho. Em espécie, como eu ouvi, de deputados gaúchos. Isto gera o inquérito. Não é o caso, até evidência em contrário, tá? Do caso do governador, para pegar o Rio Grande do Sul. Gera inquérito a questão do Jerônimo Gergen, do Paulo Ferreira, não quer dizer que eles sejam culpados, mas gera inquérito e dinheiro para advogado. O Jerônimo Gergen, o Onyx Lorenzoni, o Alceu Moreira e o Fábio Ferreira. Paulo Ferreira. Paulinho, ó, a intimidade. Do Paulinho Ferreira, do amigo do Candinho aí, do PT, né? Que não se elegeu. Isso gera inquérito. Não gera inquérito, no meu ponto de vista, quando for analisado, a transferência eletrônica de 1.500.000 reais para o governador Sartori. Porque até evidências em contrário é uma doação legal. Agora, se saiu do caixa 2 do JBS, é um problema do JBS, não é um problema do doado. De quem é um problema do doador, não do doado. Então, vamos devagar com o Andor. São 1.829 políticos eleitos que tiveram doação da JBS, como alguns, no caso do amigo dele, o Paulinho Ferreira, mas que 10% que não se elegeu, não está nos 1.829, não se elegeu. Boa parte disso, até porque é impossível, como combinar? É impossível eu não vejo como doar irregularmente para 1.829 pessoas. Pô, é uma super empresa isso aí. Mas que 10%?
Bom, 10% já é possível, já são 100%. Já são 200, já são que seja 200. É muito processo. É muito processo, é muito dinheiro para advogado. Mas o Bom, né, tio? Claudemir deu os exemplos que pode acontecer e falou com muita prioridade, mas a questão do TCE, como o Rui falou, eu acho muito complicado. TSE. Perdão, desculpa, TSE eu acho muito complicado. Do jeito que está andando, das provas que foram produzidas, eu vejo uma situação muito difícil para o Michel Temer, muito difícil. Vejo. Mas traduzindo, tu também acredita que só tem o seguinte, e eu me permito aí a minha experiência como repórter político. Dão essa frase para o Ulisses Guimarães, dão essa frase para o Tancredo Neves, só para a gente que morreu, para a gente viva eles nunca disse. Que política é como nuvem, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali. Isso vale para tribunais eleitorais. Por quê? Se está tudo bem, um cara pede vista e eles jogam esse processo para as calendas. Isso com o clima que está lá agora, não acredito. Sem nenhum prejuízo à legislação, se faz isso. Agora, se nesse momento, dia 6 de junho, que é 6 de junho, né, que está a data, que se eu não me engano é uma quinta-feira. Bom, é uma quarta-feira, porque é a terça-feira que é dia de pagamento para a iniciativa privada. Isso eu sei tudo. Né? Dia 6. Empresário é fogo, né? Empresário é fogo, né? Sim, então eu tenho que pagar, né, tio? Dia 6 tem que pagar. Vale, bom, deixa eu parar. Senão começa a me irritar. Dia 6, chega lá, eu ouvi hoje um especialista dizendo que é impossível fazer um julgamento em 4 dias, porque só o relatório demora não sei quanto tempo para ler, a menos que não seja lido. Pois eu garanto que se do dia 6 o Temer estiver abaixo do fiofó do cachorro, ele dança em 4 dias. Se ele estiver bem, ele pode não dançar. Mas aí um pé de vista, e a próxima reunião é daqui 5 meses, 3, 4 meses, aí depois pede uma perícia. Isso, terminando no TSE, o senhor conhece muito bem, doutor Daniel, terminando no TSE, ainda há a possibilidade de recurso no próprio TSE, embargos, não sei do que. Embargo declaratório. Não sei exatamente, para explicar, não sei o quê. E aí depois tem o Supremo. Só que a tal de nuvem, se a coisa estiver feia, eles cumprem esse rito muito rapidinho. E no final, 6 de junho, no final de junho dançou. É isso, ele tem razão. No final de junho dançou o Michel Temer e quem mais estiver pela frente. Do jeito que E aí ele não vai para cadeia, mas alguns que estão bem do ladinho dele podem se preparar, que eles vão fazer cocô no chão. Porque a realidade é a seguinte, se o Temer conseguir botar em votação a alteração da CLT e da Previdência... É impossível, porque não passou sequer na Câmara ainda. Tá, então vamos deixar só a CLT. Só a CLT. Se ele conseguir aprovar a CLT... Entrega um pedaço do que prometeram, do que ele prometeu. A tua terceira colocação, tu me desculpa, mas eu não acredito. Que a Petrobras eu não acredito. Não precisa. Eu acho. Se acreditar, não vai acontecer mesmo, porque não vai dar tempo. Tá, mas a CLT pode ser que tenha. Nós estamos encerrando o programa, infelizmente, mas eu tenho que dizer antes de encerrar que eu me chamo Cândido, né? Quer dizer, há uma referência necessária, uma obra do Voltaire, né? Candide, o optimismo, né? Cândido, o otimismo, que na realidade tem a ver com ingenuidade, né? Esse otimismo no sentido da ingenuidade. Mas como ingênuo o nosso presidente, né? Eu fiquei penalizado com as explicações que ele deu a respeito da gravação, né? É um anjo de candura. E eu fico imaginando, se ele é isso, imagine a Marcela. Que coisa impressionante. Meninos, somos malvados. Obrigado pela participação brilhante de vocês, como sempre. Eu acho que o Claudemir meio que bateu em vocês dois juntos. Mas eu não quero fazer fofoca nem intriga. Não me queria problema. Vocês me incharam pro Claudemir. Mas ele tem amigos melhores do que nós, viu? Paulinho Ferreira. Nós estamos encerrando o programa Santa Maria Frente a Frente.
desse dia 22 de maio de 2017, e semana que vem nós retornamos com um novo programa. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos, pela audiência qualificada que eu sei nós temos.